em presente, essa época não tem jeito, né? É um período de trocar presente, é amigo secreto, amigo oculto. O Natal tá chegando, tem esse hábito, né? E essa cultura nossa de trocar os presentes. E aí, na hora de comprar o presente também, você pode ir na loja, você pode comprar pela internet. Hoje em dia o pessoal compra também pelas redes sociais, não é? Às vezes a gente tem perfis no Facebook mesmo. Muitas arteiras acabam vendendo peças através das redes sociais. E se você comprar uma peça e não receber até o Natal? E aí, como é que faz? Ou se você comprar pela internet e se sentir lesado por algum motivo? Se de repente você foi na loja, comprou um produto, um brinquedo para uma criança, e aí a criança foi... ligou o brinquedo, não estava funcionando. De repente o brinquedo anda, toca a musiquinha. Ih, Tati, não tocou musiquinha, não funcionou direito. Que procedimento, né, a gente tem que tomar em relação à troca de presentes, de produto? A loja é obrigada a trocar? Não. A gente vai sempre lembrar nessas épocas oportunas do ano. A gente recebe hoje um advogado no nosso programa. Quero muito agradecer a presença do Cláudio José Franzolin. Cláudio, obrigada, viu, pela gentileza aí da participação. Prazer conhecê-lo. É toda minha. E parabenizar você pelo programa e pela iniciativa e da possibilidade de sempre estar conversando sobre o direito do consumidor. Perfeito. Cláudio, eu acho que é interessante, antes da gente falar propriamente dos direitos do consumidor, é importante reforçar que uma boa pesquisa é fundamental e, inclusive, a gente consegue economizar bastante, né? Bom, hoje, um dos direitos que o consumidor tem à sua disposição é a possibilidade que ele tem de escolha, em virtude da grande opção que o mercado coloca, tanto em termos de preço, em termos de produto. E é importante para o consumidor que ele faça uma pesquisa sempre antes de fazer a aquisição de um produto. E quando eu falo dessa pesquisa, eu estou falando do preço, eu estou falando dos custos, se eventualmente você vai comprar para trazer essa mercadoria até a sua casa, a respeito de assistência técnica. Tudo isso engloba esse presente que você pretende agraciar alguém. Perfeito. Cláudio, se de repente eu ganhar um presente e aí uma outra pessoa me dá o mesmo presente, eu ganho 2 presentes iguais, eu vou na loja, peço para trocar, eu vou ter essa troca garantida? A loja é obrigada a trocar ou não? Então, vamos esclarecer um pouquinho. Todos nós somos consumidores e todos nós podemos ganhar presentes ou de tamanho menor, ou de tamanho maior, ou porque está repetido, ou porque não é a cor que agrada, ou porque são das mesmas cores. Do outro lado, aquele que fornece, que é o lojista, ele não é obrigado a trocar produtos que não têm nenhum problema, que não têm nenhum defeito. Então, os produtos que não tiverem defeito, não é obrigação do fornecedor fazer a substituição. Então, você comprou, por exemplo, uma roupa para um colega em virtude de amigo secreto. E essa roupa, ela não serve, ou ela é menor, ou ela é inadequada, e aquela pessoa quer trocar. A troca não é garantia em benefício do consumidor. A troca é um direito que o fornecedor pode assegurar ao consumidor se isso estiver previamente ajustado. A troca no sistema brasileiro só existe para produtos com defeitos. Geralmente o comércio acaba trocando até para agradar, de repente vê ali, né, um futuro cliente, Isso. mas ele não é obrigado. Não, ele não é. O que acontece é que muitas lojas, depois do período de Natal, dessas festividades, eles acabam acolhendo a possibilidade da troca justamente para permitir que o consumidor, quando ele for para fazer a troca, ele vá se tornar mais um cliente da loja ou ele vai se tornar e vai acabar adquirindo mais produtos na hora de realizar a troca. É isso que acontece e é por isso que os fornecedores, né, os lojistas, acabam promovendo aí essa possibilidade de troca. Mas é importante, se você vai dar presente para alguém, é que o consumidor, ele pergunte antes, olha, se acontecer, da pessoa não gostar, ela pode vir aqui para trocar? É importante isso, e pedir a nota fiscal. É importante ter a nota fiscal com relação àquele produto que está sendo adquirido. Se tiver um selo de troca, o lojista normalmente ele coloca também. Etiquetinha. Isso também permite uma maior tranquilidade para aquele que vai ser presenteado, que vai chegar na loja
e vai conseguir ser o produto substituído. Cláudio, produto com defeito, obrigatoriamente, então o estabelecimento tem que trocar, mas como é que funciona a questão do prazo? Bom, então vamos entender assim. O Código de Defesa do Consumidor ele tem dois tipos de situações, né? Tem a situação que é o mero defeito em virtude da não adequação do produto para a finalidade que ele é, o brinquedo que não consegue funcionar, a geladeira que não gela, o fogão que não aquece. E nós temos a situação do problema em relação a um produto que, devido à gravidade dele, acaba afetando danos para a pessoa, né? Por exemplo, você comprou um micro-ondas e o micro-ondas teve um vazamento e acabou causando um dano para a pessoa. Então, temos duas situações. A situação com relação ao produto que é com vício, como diz a lei, que é o usual defeito, né? Em que ele não está atendendo a finalidade, a funcionalidade que se espera, então você chega para o fornecedor e fala ao fornecedor onde ele adquiriu aquele produto para que possa providenciar o quê? Para que possa providenciar o reparo. A substituição do produto, o fornecedor, o lojista, ele tem 30 dias para fazer o reparo adequadamente daquele produto. Ele tem 30 dias. Passados 30 dias e o fornecedor não fez a substituição das peças que eventualmente compromete a funcionalidade do produto, daí sim o consumidor passa a ter o direito de exigir a substituição daquele produto. Ele pode ter o direito, de repente, de exigir o dinheiro de volta ou não? Se passados 30 dias e o fornecedor não deu uma resposta satisfatória ao consumidor, sim. Ou ele fez o reparo do produto não atingiu a finalidade, ou seja, ele continua causando problemas, daí também pode acontecer essa possibilidade. Perfeito. No caso específico, aproveitando essa época de fim de ano, do Natal, Cláudio, se de repente eu adquiri um produto e a minha intenção, de fato, é presentear uma pessoa agora no Natal. E aí tinha lá um prazo de entrega de 7 dias. Esse prazo não foi respeitado, o Natal chega, o presente não. Nesse caso, o que eu posso fazer? Eu posso, de repente, entrar com dano moral? Como é que funciona isso? Se eu adquiro um produto e está especificado um prazo de entrega, por exemplo, compras online, hoje através das redes sociais, né, existe também as vendas, e aí lá eu tive a garantia, olha, em 7 dias você vai receber o produto. Se eu não receber esse produto, o que eu tenho que fazer? Quais as medidas que eu tenho que tomar legais? Bom, então vamos primeiro falar das compras em que você vai num determinado local, fisicamente, numa loja, e assegura aí o lojista que vai entregar para você no período X, o que vai te encaminhar na sua casa no período X. Sim. Não chega o produto. Não chegando o produto, é evidente que, se for, por exemplo, para uma criança, gera uma frustração no Natal em relação a ela. Isso existe uma discussão, sim, com relação a danos morais, com relação a essa frustração que gera no aspecto da criança. Não do abalo psíquico, não tem nada a ver com isso. É pela frustração em relação à criança que não se depara com o presente que tinha para receber. Ela deve providenciar logo depois uma notificação para o lojista, ou ele pode ir até o PROCON da sua cidade ou da sua comunidade. Normalmente, você tem um serviço de autoatendimento, você pode ligar nesse serviço de autoatendimento. Você pode também, e aquele protocolo é muito importante no serviço de autoatendimento, que você conserve aquele protocolo é um número que é disponibilizado pelo fornecedor, e aquilo tem, aparentemente, parece que não serve para nada, mas é a maior prova que o consumidor tem, já que estamos num ambiente totalmente novo, nesse ambiente eletrônico de hoje. As compras virtuais, as compras feitas pela internet, elas são compras em que são feitas a partir do quê? A partir de sites em que o consumidor entra no site, vê lá um determinado lojista virtual, recebe o produto e aquele produto tem um prazo para ser recebida a mercadoria. O consumidor não recebeu aquela mercadoria naquele prazo estabelecido, que era ele imediatamente, o quanto antes, deve providenciar a comunicação perante o lojista, fazer a sua reclamação, ele vai dar um protocolo para ele, deve registrar aquele protocolo, guardar com ele,
e se aquilo não for possível de se permanecer, ele pode ir ao PROCON da sua cidade e reclamar. Ele também tem o juizado especial da cidade, que pode entrar com um pedido com relação a, se o fornecedor não tomou nenhuma providência, pedir o dinheiro de volta sim, ok? Sem problema nenhum, é um direito dele. Cláudio, a gente fez uma pergunta bastante interessante. A Amanda de Juiz de Fora, obrigada, viu, Amanda, pela participação. Ela diz o seguinte, ela adquiriu um produto na promoção e aí ela tentou trocar o produto e a loja alegou que até faz troca, mas se a peça não estava na promoção. E ela fala, Tati, então eu não vou conseguir trocar peça? Eu tenho algum direito nesse sentido, em peças de promoção? Bom, depende do que o fornecedor colocou no momento em que foi vendido o produto. O que acontece? Se o fornecedor, ele avisou, se tem uma comunicação, uma informação prévia ao consumidor de que aquela peça não vai admitir troca em virtude de vício, em virtude de problema, e se o consumidor não avisou, terá o dever de fazer a troca sim. Cabe ao fornecedor esclarecer que aquelas peças adquiridas por meio de promoção não têm substituição. Perfeito. E aí, então, se de repente a peça não tem nenhum defeito e simplesmente, aqui eu não sei a situação, mas às vezes não serviu, ou levou e não gostou, provou, não ficou legal no corpo e quer tentar trocar, e a loja se recusar, é um direito da loja. É um direito do lojista. Perfeito. Aproveitando essa época de final do ano, Cláudio, eu também queria pedir, por favor, tem alguma informação importante, de repente um alerta, né, uma dica que você possa compartilhar com o nosso público? Bom, é um período de muitas compras, né? O pessoal vai nesses grandes centros comerciais. Tem alguma dica, de repente, para a gente não cair numa furada? Bom, eu falaria assim, resumidamente, da seguinte forma. Primeiro, o consumidor tem que criar o hábito de fazer a pesquisa. Se ele criar o hábito de fazer a pesquisa em algumas lojas, seria importante. O PROCON também disponibiliza os serviços de fornecimento de informações com maus fornecedores. Com relação ao pagamento de cartão de crédito e pagamento à vista devem seguir a mesma política de preço. Pagamentos feitos com cheques pré-datados, eu aconselho, se eventualmente você adquiriu o produto com cheque pré-datado e aquele produto ele está apresentando problema, eu aconselho você não fazer a sustação imediata dos cheques, né? Porque isso pode lhe trazer mais problemas mais para frente em virtude de que os títulos podem ser protestados. Tá. Eu acredito que daí a única alternativa, quando os pagamentos são feitos por cheques pré-datados, serem feitos mediante uma rescisão de contrato, um pedido judicial, porque isso, na verdade, vai trazer mais um problema para o consumidor. Quando ele faz compras com cheques pré-datados, daí ele vê que o produto não está bom e ele quer simplesmente sustar os cheques, né? Isso não é aconselhável também. Quando ele vai adquirir produtos eletrônicos ou equipamentos eletrodomésticos, que são normalmente eletrônicos e tem lá um preço extremamente atraente, né, em lojas X ou Y, verifique sobre assistência técnica. Verifique se aquele produto que ele está adquirindo tem assistência técnica na sua cidade, porque o produto ele pode ter excelente, ele pode ser multifuncional, porque hoje tem produtos que servem para atender a qualquer finalidade, né? E esses produtos acaba aquela senhora, aquele senhor adquirindo aquele produto, pensando que vai resolver o problema dele, o produto funciona 3, 4 meses e depois ele volta na loja para querer fazer o reparo do produto, querer uma assistência técnica, mas a assistência técnica ou não tem, se tem, é só em São Paulo ou em outra região. Às vezes até em outro estado. Então, isso traz também transtorno. Por mais que o consumidor tenha o direito de exigir uma providência, é um transtorno para ele desnecessário. Com certeza. Turminha, nós recebemos hoje aqui no nosso cantinho de bate-papo informação, ele que é advogado, o Dr. Cláudio José Franzolin, a quem novamente agradeço muito a presença e faço o convite para o senhor voltar uma outra oportunidade para a gente poder conhecer mais sobre os nossos direitos. Foi um prazer tê-lo conosco, Cláudio. Uma grata satisfação e cumprimento a todo o seu público e parabéns pelo programa. Boas festas de final de ano, viu? E bom Natal e compras com responsabilidade. Tá certo. Mais um intervalo rápido e na sequência a gente volta com dica de artesanato. Continue conosco.